Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou gravar o vídeo sobre junções aparafusadas que foi realizado no Inventor 2022. Este é um trabalho da disciplina de elementos de máquina, orientada pelo professor Carlos Aita, do IFSC, do curso de Engenharia Mecânica do IFSC Xanxerê. Os acadêmicos do trabalho são o Bruno De Favari, Matheus Piscinati, Matheus Villani e Wesley Schneider. Então, o trabalho consiste na realização de um exemplo do livro que nós escolhemos, o livro Elementos de Máquina de Shidley. Nós escolhemos o exercício 8.68 da 10ª edição, que basicamente consiste numa junta conectada por parafusos ISO classe 5.8 e formada por aços conformada frio SAI 1040. O exercício pede para encontrar a força máxima, considerando o fator de segurança mínimo igual a 2.5 para o cisalhamento dos parafusos, o contato nos parafusos, o contato nos elementos e a tensão dos elementos como modos de falha. Das tabelas presentes no livro, e a gente tirou os limites de resistência de escoamento como presente aqui, e realizamos os cálculos, calculando a área e a força. Observando as forças, nós obtemos 60.9 kN, 134 kN, 157 kN e 235 kN. Como a gente quer... essas forças foram todas consideradas por um fator de segurança de 2.5. Então, o resultado do exercício seria 60.9 por ser a menor força, porque se a força fosse maior, seria o fator de segurança para o critério de falha e cisalhamento dos parafusos seria menor que 2.5 e aí iria de encontro com a informação do exercício. Então, a resposta do exercício observando as contas é F igual a 60.9 kN. Então, indo para a parte da realização do exercício no Inventor 2022, a gente vai em novo, realizar uma nova peça. Abre um novo esboço, escolhe um plano e realiza o desenho da estrutura, seguindo as informações contidas na figura do exercício. No exercício está 150 dessa altura, nós colocaremos 170 para que fique possível enxergar a diferença das duas placas. E a cota aqui é 80 mm segundo o exercício. Posteriormente, vamos em modelo 3D, extrusão, para realizar a extrusão da peça com a espessura da chapa, que segundo o exercício é 20 mm. E temos a nossa chapa pronta. Para a realização da montagem, nós precisamos fazer duas chapas igual como essa, por causa das furações. Então, salvaremos a peça como peça chapa 1, para posteriormente podermos abrir na aba de montagem. Vamos em arquivo, novo, e abrimos uma nova peça. E seguimos os mesmos passos já citados. Um retângulo, abre o retângulo, vai em cota, coloca as dimensões 170 e 80 milímetros. E posteriormente a extrusão da peça. Já pronta as duas peças, vamos salvar ela novamente como chapa 2. Pronto a realização das chapas, iremos em arquivo, novo, e iremos criar uma montagem para adicionar as duas chapas e posteriormente a junção aparafusada.
Vamos em inserir, selecionamos a chapa que você quer inserir, abrir, ela vai ser posicionada, inserir novamente a outra chapa, abrir e adicione. Aí nós já temos as duas chapas colocadas. Porém, elas estão livres entre si, elas não têm relação nenhuma. Então a gente precisa relacionar elas. Nós vamos em, para que elas fiquem fixas uma junto da outra. Nós vamos em relações, montagem, e aí selecionamos as restrições que a gente precisa colocar. Partindo das relações observadas na figura do exercício, nós pegamos essa chapa em relação a essa e colocamos aqueles 20 milímetros do 150 que a gente colocou a mais para que fique possível observar as duas chapas separadas, como fosse duas, não fosse a mesma chapa. Então já podemos perceber que agora elas já estão relacionadas em uma direção. Precisamos fazer para as outras duas direções. Vamos em relações, montagem, essa chapa, essa face com essa face, a distância é 0. Então elas já estão mais relacionadas. E a última relação é tornar essa face e essa face com a espessura da chapa de distância. Então agora nós temos as duas chapas fixas uma contra a outra e prontas para fazer a junção aparafusada. Para realizar a junção aparafusada e os cálculos da junção aparafusada, nós precisamos ir em projeto e aqui no lado superior esquerdo a gente tem a conexão aparafusada, que projeta e calcula junções aparafusadas para as estruturas. A gente abre. Inicialmente tem que salvar a montagem, porque senão ela não libera a possibilidade de fazer a junção aparafusada. Então a gente salva a peça e posteriormente vai em conexão aparafusada. Aqui em conexão aparafusada nós temos o projeto, o cálculo e o cálculo de fadiga. O cálculo de fadiga ele é bloqueado porque você precisa adicionar fatores que não são relevantes para o nosso exercício. Então, ele é bloqueado, só vai desbloquear se você adicionar. E em cálculo, que é o que interessa para a gente tem todos esses coeficientes que são considerados. O livro Elementos de Máquina do Schiedler não considera todos os fatores, então por isso pode haver variações. A gente vai adicionar a força axial, a força A é 0, relevante ao exercício. A força tangencial máxima, que é aquela força que nós estávamos esperando encontrar. Como a gente consegue calcular só o coeficiente de segurança, a gente, entre aspas, chutaria esses valores. Como a gente já sabe que é 60.900, nós vamos adicionar para considerar os outros fatores e ver se ela bate o 2,50 de fator de segurança. Aqui o fator de segurança necessário, a gente coloca um índice para ele calcular, ver se o fator de segurança obtido na estrutura está dentro dos parâmetros que a gente quer. E aí a gente altera para 2,5, que é o valor que o exercício nos fornece. O material das placas, a gente aperta aqui. O exercício nos dá que é um aço SAI 1040 conformado a frio. Há algumas variações de tensão de colamento e tensão de tração, porém não é muito grande e pode ser considerada. A largura funcional, 40 mm, que é a largura entre a cabeça do parafuso e a cabeça da porca. O número de parafusos, como na figura da nossa estrutura são 2 parafusos, a gente altera esse valor para 2. O diâmetro da rosca é um parafuso M20, então o diâmetro é 20 mm. O passo é um parafuso M20 com 2,5 de passo segundo a figura, então a gente altera para 2,5. Material do parafuso, ele dá aqui um aço ISO classe 5.8. Como não está presente nos materiais aqui, a gente colocou um aço SAI 1040,
que também tem os limites de escoamento e o limite de tração parecidos, então não vai alterar muito no cálculo. E temos alguns fatores de pressão da rosca admitida, fator de atrito da rosca, que não são considerados no exercício e no livro. Colocando esses valores, a gente achou um fator de segurança de 0,3, o que não condiz com as contas que a gente realizou. Pode até ver que ele está em vermelho, porque o software entende que a estrutura iria falhar, considerando o fator de segurança. Para que a gente conseguisse chegar no fator de segurança, a gente foi mexendo em alguns valores que o livro não considerou, e a gente deduziu que seria interessante mudar para que talvez chegasse no fator de segurança obtido pela conta física. O fator de atrito de rosca a gente zerou, porque nós não consideramos nenhum fator de atrito. O fator de atrito de cabeça nós também zeramos, levando em consideração a mesma ideia. E nesses fatores aqui, relevantes às cargas, a gente alterou o valor de atrito da junta para 1,25, que fazendo essa alteração, nós chegaríamos no nosso fator de segurança de 2,5. E aí, o único ponto que ficaria negativo ainda, que ficaria vermelho, é a pressão admitida na rosca, que ela está a 40 megapascais, mas isto é relativo ao material do parafuso. Então, a alteração por nós não termos conseguido o ISO classe 5.8. Então, levando em consideração esses fatores, a gente chegou aqui no fator de segurança calculado de 2,51, que vai ao encontro do valor que a gente encontrou que a equação considerou, que o exercício considerou, para a mesma tensão de 60,9 kN. O software ainda fornece alguns valores diferentes, como a força de pré-tensão e a força de trabalho, que ficam iguais em 36,5 kN. Ele fornece o momento da estrutura, o momento de compressibilidade, a tensão de tração, que é de 162 megapascais, a tensão de torção, que é de 15 megapascais, e as tensões máximas e tensões reduzidas. Visando isso, a gente considerou esses fatores, alterando aqui os valores, porque esses valores são necessários para rodar o software, mas não são considerados na estrutura, no exercício do livro. Então, a gente considerou que a mudança dos valores foi sobre isso. A gente alterou para que equalizasse com a equação considerada no livro. E aí, calculando, ele já tem todos os valores aqui, ele vai calculando automaticamente. Aí, em projeto, você vai para fazer o furo para os parafusos. Então, a gente seleciona plano inicial para o parafuso, selecionado. Aresta linear, uma aresta para a gente dar uma dimensão. Aqui, segundo o software, segundo a figura, é 40 milímetros. Aresta linear 2, nós vamos considerar essa aqui 40 milímetros. E a terminação é até onde o furo vai, o furo do parafuso. Ele já está com ISO metric diâmetro de 20, só dá um OK. E para fazer o furo do outro parafuso, mesmo processo. Linear, seleciona o plano inicial, a aresta linear, 40, e a outra aresta linear segunda. Nesse caso eu vou selecionar essa aqui e vou colocar 60, porque nós tínhamos colocado a espessura dela, o comprimento dela 20 milímetros maior.
e a terminação o outro lado. E aplica. Então, nós temos a conexão com os furos. Para adicionar os parafusos, como a gente já tem os cálculos e consideramos que o projeto foi dimensionado, a gente vem em montagem, inserir e inserir do centro de conteúdo. Porque o Inventor 2022 já tem uma larga escala de parafusos, chapas, formas estruturais prontas que podem ser adicionadas na estrutura e não precisa ser desenhadas. Então a gente vai escolher o parafuso para fins de representação. Seleciono o parafuso, seleciono o furo e está pronto o parafuso na estrutura. A estrutura está desenhada, os cálculos realizados, levando em aquelas considerações já citadas, e os parafusos fixos na estrutura, prontos para a etapa de detalhamento e posteriormente, caso aconteça, a fabricação. Então, pessoal, essa é a apresentação do nosso trabalho. Espero que tenha sido claro e que tenha sanado dúvidas. Qualquer coisa, deixe nos comentários as perguntas.